Sua atividade favorita? Sexo. Não existe impedimento nenhum de um vegetariano ganhar massa muscular, Renan, né? E quando eu tinha um pouquinho mais de dinheiro, eu pude treinar na Gaviões, né? Sim, legal. E foram incontáveis noites onde meu plantão terminava meia-noite e eu estava estressado, eu precisava treinar. Eu ia para Gaviões, treinava até as 2:30 da manhã, dormia num cantinho nos colchonetes lá perto de onde faz abdominal. Era Ah, isso mesmo. Down, down. essa pequena introdução é só para te dizer que, assim, quando eu era moleque, entrei nesse mundo, você já era quem você era. Então você já era um cara capa de revista, com um shape incrível, uma história já contada com uma matéria só sobre você. Então eu quero que você fale um pouco sobre isso. Como que surgiu essa ideia de cultivar o corpo? Como que o Paulo Musi se tornou um médico, se tornou uma referência? E hoje, para mim, é o melhor do Brasil. E para muitos, lógico, né? Então, como começou tudo isso? Renan, eu vou te pedir licença para falar sinceramente do fundo do meu coração. Sim. Eu não vejo muito mérito nisso, sabe? Pelo seguinte, é verdade, eu vou te explicar por quê. Porque não tinha quem fizesse. Eu sou uma situação que estava ali. Eu tinha um físico bem cuidado, eu sabia falar com as pessoas, eu tinha cuidado para falar com as pessoas, eu tinha vontade de falar com as pessoas. E é uma coisa situacional, entendeu? Eu acho que se fosse hoje, por exemplo, o resultado poderia ter sido diferente. Eu acho que quando você fala que eu fui, de certa forma, um espelho, talvez para algumas pessoas eu possa ter tido a honra de motivá-las a fazer alguma coisa que elas fariam de qualquer jeito, mas elas desenharam, né, quando elas me viram ali naquela situação, talvez elas tenham materializado, então acho que esse caminho que eu quero seguir. Mas, veja, não é o Paulo Musi em si. É o que eu falei no vídeo da Max, eu tô longe de ser um homem de sucesso. Quando minha filha me perguntou, né, como que era ter sucesso, porque ela viu o tamanho das coisas que eu faço hoje, eu falei assim, filha, eu sou um homem de sucessivos fracassos. Eu fracassei muito mais do que eu fui bem sucedido. E sendo sincero dessa forma com você, eu acho que, na realidade, o que o pessoal começou a ver não foi o sucesso de um indivíduo, mas foi a percepção do que leva as pessoas a serem bem-sucedidas numa matéria como o fisiculturismo, que é a constância, Renan. Perfeito. Você, nos seus 7 anos de Forfeit Club, você nunca mudou seu discurso, você nunca mudou de esporte, você nunca mudou de conversa para atrair seguidor, você nunca quis se aparecer para pessoas diferentes. Você foi um cara só, você falou, eu vou treinar, eu vou me alimentar e eu vou competir. E você é fruto de tudo isso hoje. Você tem a quantidade de pessoas que buscam a vida através dos seus olhos, porque você foi um cara consistente. E eu fui um cara consistente na minha época. Eu sou de uma época de pessoas fora de série do ponto de vista de fisiculturismo, né? Que hoje, né, elas não estão tão presentes assim nos palcos, mas estão presentes na nossa memória, no nosso respeito, né? O Marilande Poncher, o Sérgio Gomes, o Júlio, ele tinha, no ano seguinte ele foi o Mister Santos, né? Quem mais? Poxa, tanta gente, cara, que até pecado falar e não citar todo mundo. Não Né? citar Mas todos. eu fui um cara constante e acho que o que tinha de diferente é que eu estava numa situação de uma profissão, que é sabidamente uma profissão que suga a nossa vida, mas eu conseguia fazer uma coisa que também sugava a nossa vida, que é o fisiculturismo. Muito. Meu mérito foi não assistir novela. Eu ia Boa. treinar, entendeu? Exato. Então, em vez de ficar emburrecendo assistindo novela da Rede Globo lixo, eu ficava treinando que nem um louco. E era isso que eu fazia, cara, porque era a minha satisfação. Eu terminava meu dia de trabalho no hospital, era 10, 11 da noite, eu ia para academiazinha lá, simplesinha, da Atlética da faculdade, gloriosa Escola Paulista de Medicina, né? Nossa. E ia treinar, né? Ou então, quando eu tinha um pouquinho mais de dinheiro, que eu era residente, mas não muito, porque a bolsa de residente era R$ 1.215, tá?
Era o que a gente ganhava, às vezes, para trabalhar 144 horas por semana. Quer dizer, você tinha 24 horas livres na semana inteira. Caramba. Era assim, É. né? E quando eu tinha um pouquinho mais de dinheiro, eu pude treinar na Gaviões, né? Sim, legal. E foram incontáveis noites onde meu plantão terminava meia-noite e eu estava estressado, eu precisava treinar. Eu ia para Gaviões, treinava até as 2:30 da manhã, dormia num cantinho nos colchonetes lá perto de onde faz abdominal. Era Ah, isso mesmo. mentira. Na Acordava academia. 4 da manhã, dormia na academia, porque eu falava assim, se eu tiver que voltar para o hospital com esse cansaço que eu tô, primeiro que eu posso correr o risco de sofrer um acidente, segundo que eu não vou dormir. Então eu durmo aqui, quando for umas 4:30, eu acordo, vou, tomo meu banho, chego. Cara, fiz isso pra caralho. Caraca, velho. E assim, sabe, eu nunca, graças a Deus, Renan, nunca precisei usar meu nome para forçar nada, eu sempre fui desse jeito, cheguei, vou treinar aqui, vamos treinar aqui, é para comer aqui, é para comer aqui, é para fazer isso. Eu acho que isso tem o seu valor quando a gente olha na perspectiva das outras pessoas e percebe que tem um monte de gente reclamando um monte de coisa, mas não fez nada ainda. É isso aí. O que me chateia é que eu percebo gente reclamando porque não tem alguma coisa e quer isso para começar a treinar. A gente começava a treinar porque começava, Renan. Exato. Não existia promessa, não existia patrocínio. Quando eu disputei o Mister Santos em 2008, 2007 ou 2008, 2008. Quando eu disputei o Mister Santos, cara, o que você recebia, né, de segundo colocado, eu ganhei um pote de carbape. Nossa. Então, Renan, tem que fazer porque ama de verdade, né? Pois é, e é uma coisa que eu acho que se eu pude deixar esse exemplo para você, até me emociona falar, porque é muito difícil uma pessoa que aceita o bom e o ruim daquilo que você faz, né? E eu gosto muito de você como pessoa, saiba disso. Porque você é uma pessoa que aceita o bom e o ruim daquilo que a gente faz. E você respeita a gente por isso. As pessoas acham que a vida é 5 minutos de luz em cima do palco e palmas, ou gente querendo tirar uma foto, ou querendo uma camiseta, ou alguma coisa. A vida não é isso. Isso é 0,1% da vida. A vida é o duro que a gente dá. E não para chegar nesse lugar, mas para significar alguma coisa para as pessoas que precisam desse norte, porque elas têm condição de fazer, mas elas precisam de alguém que materialize, fale para elas, é possível, porque aí elas passam a acreditar. Sensacional. Então, de tudo isso que você falou, tem duas coisas que eu quero ressaltar que são muito importantes. Primeiro, isso que você falou, eu não me considero um cara de sucesso, e sim um cara de grandes fracassos, pequenos, sucessivos, né? Fracassos. Galera, entendam isso. Olha quem está falando isso. Paulo Musi. E hoje um monte de gente vê como, nossa, já é o maior cara de sucesso que... Olha onde ele está, e com certeza tudo que você construiu, olha onde ele está. E mesmo assim, olha o que ele está falando, olha a humildade que ele tem. E olha o tanto de pessoas que veem isso e quando tem um primeiro fracasso, já desiste. A gente meio que falou isso também ontem com o Felipe, e eu até falei para ele, e se ele perdesse aquela primeira competição dele, quando ele era o magrelo lá, que ele fazia dancinha no palco, e se aquele primeiro não que ele tomou, ele parasse? Ele nunca seria o Felipe Franco que ele é hoje. E a mesma coisa, esse exemplo que você deu, perfeito. Você teve pequenos fracassos que levaram você a ser o grande Paulo Musi que você é hoje. Sensacional. E isso do tempo. O tempo você tem que... isso que você disse do tempo eu acho essencial para o pessoal entender, porque a maioria reclama mesmo. Fala, Renan, mas eu acordo 5 da manhã e chego meia-noite. Como é que eu vou treinar? Você vai treinar meia-noite 1. É isso. E quem vê você hoje não sabe o que você passou. Então é muito legal você compartilhar. Eu mesmo trabalhava com meu pai. Eu estudava de manhã e trabalhava com meu pai à tarde. Ia para a loja. Depois, meu pai abriu uma outra lojinha na academia. Então, eu trabalhava com meu pai o dia inteiro na loja principal. Aí, eu ia para a faculdade, enquanto meu pai ia para outra loja. E da faculdade, eu saía às 11 horas, eu ia treinar. Então, eu ia treinar 11h10, 11h30, meia-noite. Eu tinha que treinar numa academiazinha lá que fechava 1 da manhã. Então, é isso que você falou, eu me identifico muito. E eu acho que as pessoas têm que ouvir isso, para elas fazerem acontecer também.
Mas vamos falar das coisas que estão por trás dos bastidores, né, Renan? Vamos falar do seu pai, por exemplo? Que é um cara que abdicou de uma carreira de sucesso na indústria farmacêutica, que era um cara que conhecia todos os médicos do Brasil e que conversava com todos esses caras, trabalhava junto com todos esses caras, fazia um esforço danado para levar esses caras para congresso, para educação continuada, uma época que era muito difícil você ter informação divulgada. E a gente percebe que o exemplo ele vem sendo seguido, então também não é à toa certas coisas. Talvez o que tenha te encantado naquilo que você possa ter visto em mim nesses anos foi alguma coisa que na realidade quem te ensinou foi teu pai, Renan. Ele te ensinou a trabalhar, ele te ensinou a se arriscar, ele te ensinou a meter a cara para frente e falar assim, não, é isso que eu vou fazer agora. Ele te ensinou a abrir mão quando ele estava por cima, ele te ensinou a levantar a cabeça quando ele estava por baixo, ele te ensinou humildade para sair lá da baita estrutura mega que ele tinha da indústria farmacêutica internacional e depois ir lá para uma lojinha pequena de suplemento que ficava para vender o pouco de whey protein que a gente tinha na época, que virou 2 lojinhas e que de repente, né, hoje você tem toda a condição que você tem. Então, vamos falar da história por trás da história, eu acho que isso é importante. É um cara assim, muito admirado. E se eu tivesse conhecido ele antes, provavelmente teria sido meu herói também. Nossa, sensacional. Até emociona, porque é realmente isso. Quem não me conhece, você já está me conhecendo mais. Hoje eu sou grato em falar que você é um amigo, conhece meu pai, minha família, mas minha base é isso, familiar, sempre. Meu pai, minha mãe tem um conhecimento absurdo. Ela sempre me motivou em tudo, com a parte psicológica. Ela é mestre em psicologia e tudo mais. Então, ela faz um trabalho incrível. Minhas irmãs sempre me motivando. É isso, a família é muito importante. E eu tenho certeza que você também tem uma grande família. Cuida muito bem. A gente vê como você cuida da sua mulher, das suas filhas. E isso é um reflexo que a gente tem de verdade. Exato. A gente tem que dar valor de verdade para acontecer, né? Então, isso é sensacional. Agora, vamos fazer um gamezinho legal, assim, perguntas e respostas rápidas. Tudo um pouco sobre você e um pouco sobre o nosso mundo também. Então, eu fiz algumas perguntinhas aqui, ó. Bora. Pra gente conhecer mais do Paulo Musi e também algumas coisas do nosso mundo fitness aí. Sim, qual é a sua maior qualidade? É difícil porque eu sou um cara muito crítico. E para mim nunca nada tá bom. Então, talvez acho que a minha maior qualidade seja possa ter essa crítica muito forte quanto a mim, mas uma condescendência muito grande para quem está do meu lado. Eu perdoo tudo que foi feito na minha frente comigo, mas eu não digo mesmo de mim. E é uma coisa que para mim, por mais que soe desconfortante, é uma coisa que me faz ir para frente. Então, para mim é uma qualidade. Poder ser crítico com aquilo que eu faço, poder ser condescendente com a pessoa que está do meu lado. Sim, importantíssimo. Legal. Sua atividade favorita? Sexo. Boa. Eu podia falar um monte de coisa pra você, cara, mas é o que eu mais gosto de fazer. Não, cara. perfeito, lógico. Não hora que eu tô estressado, sabe? Eu casei pra isso, Renan Correia. Isso, pô. Ó, a galera deve estar você xingando. Gostaria de ser se você não fosse hoje o Paulo Musi médico? Se eu não fosse médico, eu gostaria de ser mecânico, Renan. Mecânico? Mecânico, que nem o pai do Fê. Sim, é uma coisa. Eu adoro mecânica e eu volta e meia quando eu vou dar aula eu dou um exemplo baseado em carro, em coisa assim. Eu acho que se eu não fosse médico, eu virei mecânico de gente, né? Mais ou menos ortopedista faz, né, cara? Legal. Mas acho que é isso que eu seria, mecânico. Legal. Feliz. Um filme e um livro que você indicaria aí pra galera? Caralho, o filme é Top Gun, velho. Esse é clássico. E ano que vem vai ter Top Gun 2, Maverick. Eu tô ansioso pra caralho. Nossa, imagina, vai ser sensacional. Ó, livro, aí a gente tem uma listinha. Se você quer saber se alimentar, você tem que ler obrigatoriamente a Bioquímica do Exercício do Malgan e você tem que ler Bioquímica do Tácito Pessoa Júnior. Se você quer saber treinar, você tem que ler
Powers, de fisiologia, você tem que ler... Vamos pegar um de fisiologia fora do que é o comum, vai. Mas começa com o Powers, né? Depois você vai para uma carta ou deixa uma carta para uma segunda leitura. Se você quer um livro para ver o que é a vida, leia o Plataforma 11, que eu escrevi com a Roberta. É um livro bom para você ver. Quando que um cabra se fode. Esse é legalzinho. Eu não tenho nenhum aqui para te mostrar, mas depois eu vou te dar um de presente. Não, legal. Fechou. E esse é o livro para você ver como que um cabra pode se fuder na vida, mas depois pode dar certo. Então, se você ainda não se fuder... Você talvez não tenha dado certo ainda, na sua opinião, porque você não se fudeu bastante. Essa é a verdade. Pode ser, tá? Exato. Se você quer um livro para você fazer as pazes com conhecimento, você tem que ler O Nome da Rosa, para você entender qual é o significado, né, o que é o significado da necessidade do conhecimento, por que a nossa sociedade mudou tanto. O Nome da Rosa tem esse nome porque tem um ditado em latim que fala: quando você tira o nome da rosa, a rosa fica em si desnuda. Então não é porque você tira o nome da rosa que ela deixa de ser rosa, você só tirou o nome dela. E muitas das coisas que a gente vê hoje sobre conhecimento, porque hoje tem uma facilidade imensa da gente obter esse conhecimento, ele é como se as pessoas tivessem tentado descascar o conhecimento e elas acham nomes falsos muito verdadeiros. Então, antes de você atingir o fundo daquilo que você está estudando, não tente dar nome, tente conhecer, tá? É isso que faz diferença na nossa vida. E se você quer saber lidar com as pessoas, eu te aconselho a ler um livro de um cara chamado Jordan Peterson, que chama As 12 Medidas da Vida contra o Caos. É um livro bem interessante. Esse cara é um psicólogo como sua mãe e é um professor do Canadá, um professor de psicologia do Canadá, e que ele tem uma visão muito realista sobre o mundo. E ele vê sobre essas críticas que a gente escuta, sobre os debates que a gente vê, e ele é um cara muito maduro para aceitar crítica e mostrar para as pessoas que já tiveram a oportunidade, o privilégio de debater com ele, que se você está disposto a chegar no fundo da verdade, muitas vezes você corre o risco de ofender a pessoa. E se você vai correr esse risco, você também corre o risco de que isso aconteça com você. Isso é uma via de mão dupla. Exato. Então você não pode xingar ninguém e esperar que essa pessoa não revide. Isso é ser falso e hipócrita, né? E eu acho que é uma época interessante para a gente olhar isso. Muito bom. O livro que eu estou lendo agora é esse aqui, ó, pequenininho. Escravos da Insensatez. Do José Eduardo Leonel. Que é verdade, está invertido, né? Então, o livro de crônicas é pequenininho, mas legal. Faz a cabeça da gente pensar. Não, sensacional. É divertido. E ultimamente eu estou falando muito disso de livro e estou perguntando, até perguntei para o Felipe o que ele recomenda, porque o que acontece? A gente está com a internet, como você mesmo falou, a informação está aí, ela está muito prática, muito fácil. Hoje você tem acesso a tudo muito rápido e eu acho que a galera, principalmente a molecada, está esquecendo o que é o livro. Está esquecendo a importância de ler. E eu aprendo muito também. Eu estou tentando ler o máximo agora, mas eu nunca fui muito de ler. E eu sei a importância disso. E como influenciador, eu me sinto assim, no dever de tentar mostrar a importância e principalmente pegar grandes referências, como você colocou agora. Então depois eu vou anotar todos os nomes que você falou e vou fazer um post aqui para a galera. Você vai gostar. Eu espero Legal. Que você goste. Sensacional. Então vamos mais algumas aqui. O que você mais detesta? É difícil, Renan, mas eu acho que a coisa que eu mais detesto é a arrogância. Tanto que eu vivo falando para as pessoas, eu não sou uma pessoa humilde, eu sou uma pessoa que sabe seu lugar. Eu sei meu lugar. Não tente me levantar e não tente me diminuir. A gente vai criar um problema. Né? E uma das coisas que me chateia é quando a pessoa me chama de arrogante, porque são normalmente as pessoas que, para conseguir ter algum valor, ela tenta diminuir o próximo. Essas pessoas são arrogantes. A arrogância é a atitude de um para com o outro, onde ele tenta diminuir o outro no intuito de parecer maior, melhor ou beneficiado. Eu acho que isso
é uma coisa que você pode até tentar parecer maior, mas nunca às custas de você diminuir outra pessoa, porque você não sabe o que essa pessoa já viveu. Exato. Então eu reconheço muitas pessoas, ou eu já me desanimei com pessoas porque eu via que ela não sabia dar bom dia para um porteiro, que ela não sabia ser gentil com uma pessoa na rua, que ela não sabia se prestar a ajudar numa situação de necessidade. E assim, tudo bem, tem um viés grande aí. Eu sou médico, Claro. eu sou ensinado e treinado a servir e estar à disposição, né? Então, é até injusto eu cobrar que alguém tenha essa mesma atitude, mas eu acho que educação, sabe, Ana, um autocentrismo, a pessoa saber quem ela é, eu acho que é uma coisa importantíssima. Então, a arrogância é uma coisa que me irrita profundamente, cara. Sim, sim. Legal. Isso é complicado. Isso, o negócio que você falou, de falar com a galera, é muito engraçado, porque as pessoas, ela vai dar bom dia, boa tarde, mais para a pessoa que ela acha importante ou que ela precisa de algo. E se aquele tiozinho ali, o porteiro, tal, o tiozinho que está na rua, fosse alguém importante, ia tratar super bem, né? Só porque é um tiozinho, só porque não vai nem olhar. Então, isso não deveria ser feito, né? É difícil então, isso, né? É o que você falou, é um geral, é muito grande. Cada um tem uma criação e tudo mais, mas entendam isso. Você que está ouvindo isso, a partir de agora muda um pouquinho. Chega amanhã, já dá um bom dia, olha no olho da pessoa, falei aí, tudo bem? E queira saber se está bem. Porque a maioria também chega, aí, tudo bem? Beleza? Tipo, o cara respondeu. Beleza, foda-se. Você percebeu que ele nem tá, mas também foda-se. O oi, tudo bem é um cumprimento só. E tudo bem. Então, mude. Eu falo isso pra galera. Ouvindo isso do Paulo e tudo mais, eu tô frisando isso para você já amanhã mudar um pouquinho e ser uma pessoa melhor. Você sabe que eu já deixei de atender paciente por causa disso, né? Gente que se acha dono da cocada preta. E, assim, faltar com educação com a minha equipe, Renan, faltar com educação com o meu recepcionista, com o meu gerente, com a minha funcionária de limpeza, com a minha equipe de atendimento, cara, isso me deixa numa chateação. Eu nem ligo para a pessoa, mando um e-mail, olha, agradeço o seu período conosco, estou comunicando que o seu atendimento está cancelado por aqui, recomendo fulano de tal, até logo, boa sorte. Cara, eu não tenho... Não precisa, você não precisa. Porque se eu falar com a pessoa, cara, aí essa pessoa eu vou colocar ela abaixo do cu da cobra que tá rastejando no chão, cara. Perco a manha. Te juro por Deus, cara. Perco a boa. Tá certo. Vamos lá, mais duas então. Integral ou diet? Olha, aí a gente tem algumas escolas, né? Sim. Aliás, quer ver uma aulinha rapidinha? Vai, eu adoro suas aulas. Então vamos, vou te mostrar uma aula, vou te ensinar, até para você galera, entender isso é o que é. Inclusive, o que é integral ou diet. O Paulo Musi, não sei quem, que acompanha tudo que ele posta aí, ele tem um caderninho ali, às vezes, ou iPad, que ele faz uns desenhos e umas explicações sensacionais. Eu piro quando tem um desse. E já que ele vai dar o prazer de dar uma aula pra gente na live, eu tô aqui muito feliz. Então, vamos lá, Renan. Vamos dar uma aulinha de nutrição para poder responder a sua pergunta integral ou diet. Então, perfeito. Nutrição, cara. Nutrição é uma coisa que a orientação que a gente tem é que a nutrição ela atinge em algum momento uma condição que seja uma progressão intuitiva. Tá? Então, uma progressão intuitiva é o quê? É você migrar da forma de dieta que você faz. A gente tem uma dieta qualitativa, o nutricionista ele prescreve qualitativamente, ele dá grupos de alimentos para as pessoas comerem. Ele prescreve de uma forma em equivalentes, ou seja, ele dá equivalências para as pessoas, que pode ser por peso de alimento, por macronutriente ou por quilocaloria. Ou ele pode dar uma dieta de alimento por alimento. E alimento por alimento, o que é? É a dieta mais justa que tem, mais perfeita, que traz mais resultado. O problema é que ela é mais difícil de ser feita. E só a gente que está acostumado a fazer dieta consegue fazer. Então, existe uma progressão que a gente faz. E essa progressão ela é intuitiva porque a gente começa com as pessoas com uma dieta qualitativa, começa a inserir alguns equivalentes e vai deixando alimento a alimento para uma fase mais a posteriori.
Quando a gente chega numa situação onde o peso do equivalente é o mesmo da qualitativa, a gente já começa a colocar o paciente numa situação onde tudo que ele escolhe já é qualitativamente bom. Então, a gente está lhe dando equivalentes numa condição mais favorável. Feito isso, a gente começa a abraçar o alimento por alimento. Por que isso é intuitivo? Porque esse paciente começa a falar assim para você: ah, mas veja bem, eu gosto de comer aveia de manhã, eu gosto de comer carne antes de dormir. Tudo bem. Você, se fosse fazer isso na unha, na frente, para o seu paciente, se o nutricionista fosse prescrever já travado isso, provavelmente o paciente não teria a oportunidade de testar outras coisas e ele ia falhar na dieta. Então, sim, quando o paciente vem para a gente uma dieta alimento por alimento, aí o que a gente faz? A gente engloba isso e com o tempo ele vai substituindo, porque ele cria as preferências dele, né? Então, ele sabe que aquela hora ele gosta de tal coisa e por isso ele come aquilo. Pois bem, em um determinado momento, existem desafios. E quais são os desafios? É justamente quando a gente está na dieta por equivalentes. Então temos lá, grupo de proteínas, frango e ovo. Está acostumado que nem eu, né? Pois bem, perfeito. Se a gente falar 100 gramas de alimento, é diferente comer frango e ovo, por quê? Porque 100 gramas de frango vai dar pra gente 113 quilocalorias e 21 gramas de proteína. E o ovo vai dar 138 quilocalorias e só 13 gramas de proteína. Quer dizer, eu estou consumindo mais caloria com menos proteína. Exato. Se a gente for normalizar por 190 quilocalorias, a gente vai ter o frango com o dobro de proteína do ovo. Nossa. E aí, se a gente normalizar por 15 gramas de proteína, a gente vai ter o ovo com o dobro das calorias do frango para poder oferecer a mesma quantidade. Sensacional. Por que é importante a gente olhar isso? Porque nas questões onde a gente vai fazer equivalentes, por exemplo, por fruta, né, a maioria das pessoas pensa, fruta pode ou fruta não pode, mas fruta pode. E aí a gente compara abacaxi com maçã, uma guerra, quase, né? Mais ou menos a mesma coisa. Exatamente. É uma guerra desnecessária. Porque o conhecimento, sim, é o quê? É você saber que se você trocar abacaxi por maçã, tudo bem. Mas se você trocar maçã por abacate, que é fit, você está consumindo o dobro de caloria do que você estava consumindo depois. E a única coisa que a gente sabe que emagrece é dieta hipocalórica. Pois bem, isso influi na nossa vida por causa disso aqui. Você está vendo que na prática, às vezes numa refeição, se você fizer trocas ruins, você aumenta quase 1.000 calorias por refeição. Tá. Se você tem, portanto, um fisiculturista, o que acontece? Esse cara vai fazer 5 refeições por dia e fazendo 5 refeições por dia, ele vai estar consumindo quase 5.000 calorias a mais do que ele deveria. Nossa! Você entendeu por que as pessoas falham quando elas vão escolher integral ou diet? Isso. Porque quando você fala integral ou diet e você quer comparar, por exemplo, quantidades de nutrientes, o integral ele é mais rico em nutrientes, mas às vezes o diet ele é mais rico em caloria. Então, para você não ter, por exemplo, a quantidade de açúcar, você tem quantidades de gordura. E aí o que acontece? Você acaba consumindo muito mais caloria num diet do que você consumiria, por exemplo, no integral. O que é o ideal, então? O ideal, Renan, é a sabedoria da escolha. É você saber por que você está escolhendo aquela determinada coisa. E um dos exemplos disso, um tempo atrás, teve um burburinho do pessoal falando de BCAA, que BCAA não funciona. É aquela picaretagem da internet que você vê que... Cara, é aquela picaretagem velha da internet do pessoal querendo fazer confusão. Eu nem me manifestei, porque senão ia ficar realmente feio. Realmente, por exemplo, BCAA, né? O que a gente sabe de BCAA? Primeiro, que tem 1 tonelada de trabalhos que mostram eficiência. E tem 1 tonelada de trabalhos que mostram ineficiência. Então eu quero ver algum corajoso da internet ir lá, bater nas revistas, falarem o seguinte: olha, veja bem, esse BCAA não funciona. Quando conseguir que retrate trabalho por trabalho, bem feito por pesquisador de escolas de ciência que sejam famosas, que o cara conseguir tirar isso, beleza, pode falar o que você quiser. Agora, esse bando de pela saco, bunda mole, falando abobrinha na internet, me poupe. A questão é,
Aí você entende porque a pessoa fala isso. A pessoa não sabe trabalhar, Renan. Por que ela não sabe trabalhar? Porque seu paciente, por exemplo, pode não gostar de ovo. É. E aí você vai dar Ela frango. obriga, normalmente o cara põe ovo, né? Não, então você não vai comer ovo, então você vai se lascar. Você vai então deixar porque o cara não vai comer, você vai deixar o cara sem comer? A mesma Nossa. coisa é proteína. O BCAA, ele tem leucina tanto quanto o whey protein. Para começar, existe BCAA no whey protein. Sim. Faz parte da constituição do whey protein. Todos os Então, aminoácidos, né? tem paciente que vai falar para você, puta, eu não aguento whey protein. Você vai deixar ele sem nenhuma fonte de leucina extra? Não vou dar o BCAA. Isso é falta de capacidade de trabalho, é falta de experiência, né? Às vezes aquele afã, né? A gente sabe que muitas vezes é para aparecer, mas é aparecer de um jeito que a pessoa aparece pela ignorância, né? Você fala, nossa senhora, você é o famoso imbecil. É só isso que é, né? Então, escolhas, meu amigo, é bom que a gente saiba muito bem fazê-las, porque o resto da vida a gente vai ser resultado delas. Com certeza, sensacional. Então, eu acho muito importante isso que você disse, pela questão das pessoas, principalmente, como a gente falou. Hoje ela tem muita facilidade de informação, só que o cara quer o atalho. Então, ao invés de, mesmo na internet, procurar um vídeo de um profissional, procurar um artigo e ler um artigo científico, não. O cara vai digitar lá para que serve o BCAA, qual é o melhor BCAA, e vai ver um negocinho rapidinho, curtinho, que às vezes é uma opinião de uma pessoa que é aproveitadora, como você disse, assim, o cara está inventando coisas, denegrindo algo para crescer. Então, galera, baseado nisso também que o Paulo disse agora, que eu acho muito legal, leiam mais, pesquisem mais, porque principalmente nesse mundo de dieta, de nutrição, conhecimento é essencial para você ter um grande resultado. Além da disciplina. E começa no livro, né, Renan? Porque às vezes a gente vê muita gente que está apressada para ler o artigo, mas se você não tiver o livro para dar a base da ciência, você vai ler o artigo e você não vai entender nada. É a mesma coisa que alguém te dá um pedacinho desse tamanho de motor de um Porsche e você achar que aquilo cabe num Fusca. Não faz diferença. Você tem que saber carro. Ah, carro é isso aqui, legal. Então agora vamos ver. E esse é o grande problema. Você tem muito leitor de artigo, pouco leitor de livro. Pouco cara que domina a ciência como um todo. E aí é ruim. É que nem você virar médico especialista em verruga no dedão do pé direito. Se for no pé esquerdo, você já não sabe o que fazer. Né? Então a gente tem essas aberrações que são esses experts em coisas nenhuma, né? Ou então o cara lê aquilo, eu vou fazer. Imagina, se eu e você, a gente pegar artigo científico sobre concreto armado. Eu e você montamos uma aula do caralho. Sim. A gente nunca levantou uma parede, Renan. Exatamente. Mas a gente monta uma aula do caramba. Aí vai chegar alguém e vai falar assim pra gente, mas aí, o que é melhor? Aí a gente vai olhar pra cara do outro e falar, e agora? O que é melhor? Vamos estudar mais. E vamos fazer, porque a prática também é muito importante, né? Exatamente. E é aí que a coisa fica diferente. É aí que a gente difere, né? Legal. Vamos lá, então, mais uma aqui. E aí a gente abre pra galera para finalizar. Sim, senhor. Qual foi o seu maior tesouro? Cara, meu maior tesouro foi uma conquista de âmbito pessoal, assim, né? De tudo que na minha vida eu conquistei, eu sabia que trabalho traria isso. Trabalho me faria passar na faculdade, trabalho me faria me formar, trabalho me faria passar na prova da residência, trabalho me faria me formar na residência, me faria fazer uma outra residência, especialização da residência e assim sucessivamente. A única coisa que eu não tinha certeza que o trabalho faria é constituir uma família. E a constituição da sua família, ela começa a partir da mulher que você escolhe para ser a pessoa que vai ficar com você durante a sua vida. E isso não interessa o trabalho que você tenha. Primeiro, porque todo trabalho é pouco. Segundo, porque isso determina caráter. E isso não é uma coisa que, às vezes, a gente, no início da vida, aprendeu 100%. A gente pisa na bola com as pessoas. A gente pisa na bola. A gente aprende que não pode mentir, mentindo e se fudendo. A gente aprende que não pode enganar, enganando e se fudendo. A gente aprende que não pode enganar sendo enganado também, né? Sim. E o desenvolvimento do nosso caráter e dos nossos valores é uma coisa que às vezes depende de muita sorte e depende às vezes de uma firmeza de decisão com uma maturidade que a gente ainda não tem.
E eu posso te falar que tudo que eu tive que decidir na minha vida para ter a mulher que eu tenho hoje foi com base em tomar decisões a partir de experiências que eu não tinha. Porque eu não fui um cara da vida, assim. Eu tive 5, 6 namoradas, eu não fui de sair, né? Eu sempre fui um cara pacato nesse sentido, porque eu tinha uma outra forma de ver isso daí. E, assim, eu não tinha como jogar malícia para poder conquistar a mulher que eu queria. Eu tinha a verdade. E tinha o que Legal. eu achava certo, só que nem sempre o que a gente julga ser certo é certo para todas as Para todos. pessoas. E aí eu olho das grandes conquistas, são aquelas que eu realmente me arrisquei. Eu pus meu coração na ponta da lança e entreguei. Tanto que quando a gente foi ficar junto, eu virei para Roberto e falei assim, de hoje em diante, você é a guardiã do meu patrimônio emocional. Tudo que eu sinto ou sentir é responsabilidade sua. Não estou te empurrando isso, mas eu estou te comunicando para você saber. Minha vida vai ser miseravelmente infeliz ou estrondosamente contente, de acordo com aquilo que for a relação que a gente tiver. A gente está junto até hoje. Eu passei a minha fase miseravelmente infeliz, longe dela, porque a gente chegou a se separar numa época. Ah, é? A gente era muito novo ainda. A gente começou a namorar com 18 e voltou com 28. Né? Nossa, 10 E anos. 10 anos longe, meu amigo. Muita Caramba. resiliência. Porra. E hoje vocês E estão há quanto tempo juntos? hoje a gente está... Bom, eu tenho 40, 12 Nossa, que anos. legal. Que história, hein? Por isso que eu te falo. Se eu te colocar e enumerar as coisas que eu conquistei na minha vida, meus títulos de especialista em medicina, os cursos que eu fiz, quem eu dei aula, onde eu dei aula, não é nada que qualquer um não faça, tá? A diferença é que não é todo mundo que está disposto a fazer o que tem que fazer para chegar nisso, Claro, claro. tá? Agora, tem a mulher que eu tenho, a família que eu tenho, a paz de espírito que eu tenho. Renan, isso daí para mim não tem preço, e é por isso que é um tesouro. Tudo que a gente não sabe determinar o valor é o maior tesouro que a gente tem. Muito E se bom. eu perdesse tudo que eu possuo em matéria, mas eu pudesse ter tudo aquilo que eu conquistei em sentimento, teria valido a pena, numa boa. Legal. Sensacional. Isso aí. Então, ó, galera, agora eu vou abrir os comentários. Mandem as perguntas aí. Eu vou selecionar 2 perguntas boas. Um beijo para Para todos Kátia aí. Neuropsi, maior resultado para 2020, eu não posso contar ainda, Kátia, é surpresa. Mas ano que vem eu te conto. A Kátia é minha mãe. Minha mãe tá aí É falando. sério? É Kátia, eu ela. posso contar com você, mas um dia que for jantar eu, você, o pai do Renan, o Renan, aí a gente Aí conversa, aí sim. eu te conto. Mas Boa. assim. Pô, gente boa sua mãe pra caralho, hein, meu? Vamos marcar esse jantar aí. Vai ser legal pra caramba. Tio Felipe, comer tranquilo pro Enem. Cara, a única tranquilidade que dá Ah, pra fazer uma prova é estudar pra ela, brother. Faz isso. perfeito. Vamos lá. Como será a medicina daqui 10 anos? Não sei, Luiz. Daqui 10 anos eu te falo. É. Ó, a Tatiane tá pedindo pra listar os livros. Levi Correia Eu vou pergunta lá. Creapure contra creatina. Creapure é a marca que fornece É uma creatina para as prata, principais né? empresas de suplementação, né, Levi? Então, normalmente, ele é um dado de confiança para a gente. Nossa, alguém fez uma pergunta complexa aqui, ó. Manda aí. Empregar folistatina para inibir miostatina tem Bom, eficiência? então, folistatina, primeiro, da onde que saiu folistatina, você sabe? Folistatina, ele é um hormônio que é fabricado principalmente no ovário, pessoal. Muita gente acha que é no fígado e que ele inibe a produção de miostatina muscular. Isso é verdade, tá? Só que a folistatina, ele é um hormônio também produzido no ovário para interromper a sequência de produção de hormônio na mulher. Por quê? Porque a mulher, quando começa a aumentar a produção de estradiol, existe um upregulation de receptor para LH,
o hormônio hipotalâmico que faz a mulher produzir mais estradiol ainda. E como esse processo ele se retroalimenta, corre o risco da mulher ficar produzindo estradiol, 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 e isso fazer mal para ela, porque todo hormônio ele obedece uma curva em U. Pouco é ruim, muito é péssimo. Para interromper esse ciclo de aumento no estradiol, aumento de receptor para LH, aumento de produção de LH e aumento de produção de estradiol com aumento de receptor para LH, o ovário ele produz um hormônio chamado foliestatina que interrompe isso e que, por um acaso, a foliestatina ela inibe ou ela suprime a produção de miostatina muscular. Miostatina ela é induzida à produção pelo exercício. Isso quer dizer que sempre que você treinar você vai produzir miostatina, mas a gente tem a foliestatina que, quando em condições normais, função hepática normal, diminuição da inflamação sistêmica, você consegue que a foliestatina ela controle isso. O que a gente está estudando hoje? A gente já passou da fase hormonal, porque aparentemente a gente já entendeu o que precisa para ganhar massa muscular. Só que mesmo em condições favoráveis de hormônio que a gente estudou, ainda algumas pessoas elas não respondiam bem, e a gente chama essas pessoas de non-responders. E ao estudar essas pessoas, a gente percebeu que tinha mais uma coisa aí. Um hormônio ele funciona no nosso corpo porque ele ativa um receptor, esse receptor vai no núcleo, vai lá no DNA e provoca a transcrição de uma fita de RNA. Essa fita de RNA, ela vai, por exemplo, até o ribossomo e faz a gente produzir uma proteína. Só que, até esse RNA mensageiro que a gente chama, por que mensageiro? Porque ele carrega uma mensagem, produzir uma proteína. Ele é autorregulado. E ele é autorregulado por uma microfita de RNA, que a gente chama microRNA. É um RNA que tem só 22 Daltons de tamanho, isso é muito pequenininho, e que quando esse RNA mensageiro está no citoplasma na célula, esse microRNA vai até ele, cliva ele, desativando ou aumentando a intensidade de trabalho dele. E o que a gente descobriu? Que algumas pessoas, apesar de ter condições hormonais favoráveis, elas têm uma expressão de microRNA desfavorável. E isso é uma coisa que a gente ainda não sabe controlar. Mas a gente sabe que quanto mais expresso determinados tipos de hormônio na pessoa, por mais que esses hormônios sejam ditos anabólicos, existe o aumento da expressão de microRNA que inativa a função desse hormônio. O que explica muitas vezes você vê muitas pessoas que usam grandes quantidades de hormônio e às vezes ficam com um físico pior do que tinha quando usava uma quantidade menor, ou pior ainda do que quando não usava nenhum hormônio. Por isso que a gente insiste tanto. Vai treinar, vai fazer dieta, domina o que é básico. Não vai tentar puxar rabo de foguete antes de você aprender a dirigir. Não vai dar certo. Legal, é um assunto, né? Bioquímica, biologia molecular, para terça-feira à noite. Não, então, tá maluco. Até eu. A galera escreveu, o Renan não tá entendendo nada. Eu falei, nossa, esse assunto deixa com o Paulo. Até agora dava pra eu falar algo. Nesse aí, deixa com ele totalmente, que ele é o mestre. Eu vi, não, agora para finalizar, última pergunta aqui, eu vi muitos comentários sobre vegetariano. Eu acho que é um assunto bem legal de abordar. Falaram assim, eu vi alguns assim falando, tem algumas dicas para vegetariano? Como vegetariano ganha músculo, tal? Então, o que você acha legal de compartilhar aí, pessoal? Então, assim, você tem que pensar que não existe impedimento nenhum de um vegetariano ganhar massa muscular, Renan. O que a gente tem que tomar muito cuidado é com propaganda. E por que todo mundo está olhando nessa parte vegetariana? Porque saiu aquele vídeo, Game Changers, eu aconselho que você veja, tá? Mas vamos falar de marketing. Você já estudou marketing digital, claro, porque também faz parte do seu trabalho. Sim, quando você faz os leads, sabe? Sim, então você joga aquela informação para captar, por exemplo, e-mail. O que é a primeira coisa que aparece no final do filme do Game Changers? É justamente um método de você, um site para você acessar. O que aparece no site? Captação de e-mail. Então a gente não pode ser tolo. Vegetarianismo, Renan, é muito bom. Você sabe que
há uns 2 anos, mais ou menos, eu tive um problema sério de colesterol por causa de restrição de sono e por conta de dieta ruim. Eu estava comendo só carne vermelha, porque era a única coisa que descia. Meu colesterol foi para altura, só que eu falei assim, puta, eu não vou tomar estatina, porque estatina vai me dar dor muscular, aí eu vou me arrebentar. Aí a minha esposa, a Roberta, ela montou para mim uma dieta que tinha dias vegetarianos. Então, por exemplo, eu comia dias de proteína de fonte vegetal 2, 3 vezes por semana. Só com isso eu resolvi meu colesterol. Caramba. Então, assim, bem utilizado é bom. Sim. Qual o cuidado se você vai ser vegetariano exclusivo? Você tem que ter 3 cuidados básicos. Primeiro cuidado básico, existe uma deficiência de folato para o sujeito que só consome fonte vegetal. Então, tem que ter cuidado com fonte de ferro, tá? O ferro, ele é necessário para a nossa constituição de medular, para a nossa fabricação de sangue, e isso é uma realidade. Tem muita gente que fala, não, mas tem ferro na verdura. É verdade, só que é um ferro que tem uma biodisponibilidade menor. Então, esse é o primeiro cuidado. Segundo cuidado, existe uma deficiência de vitamina B12 que não é aparente, que a gente tem que dosar a B12 intracelular, que não é dosar a vitamina B12 no soro. É dosar um ácido que chama ácido metilmefenâmico. Esse ácido, ele é o que fala para a gente... Metilmalônico, desculpa, troquei os ácidos. Ácido metilmalônico. Você tem que dosar o ácido metilmalônico porque é ele que fala quanto de B12 você tem intracelular. Então, e é comum no você exame de sangue atender. padrão não sai isso? Não aparece. Você tem que pedir exclusivamente. Você pede B12 e ácido metilmalônico. Aí você vai ver, se o malonato estiver normal, é que a B12 está normal. E a terceira coisa, e aí vem o impacto grande, que é o que a gente chama de limiar de leucina da proteína. Porque toda proteína, a gente mede a qualidade dela de acordo com o limiar de leucina. Então, uma boa proteína é aquela que eleva rapidamente a leucina no nosso sangue. E nas proteínas vegetais, existe uma grande dificuldade disso. Se você for ver, comparar, por exemplo, proteína de soja com whey protein, você precisa do dobro de proteína de soja para conseguir a mesma dose do whey protein. Mas e a base de leucina? É a então, mesma? Precisa do dobro ou mais ainda? Então, aí que tá. Se você for consumir toda proteína vegetal que você consuma, ela vai ter uma quantidade, um limiar de leucina, ou seja, a capacidade de aumentar a leucina no sangue, muito mais baixa do que a proteína animal. Então, há de se fazer uma compensação. Você vai ter que comer mais proteína vegetal do que normalmente proteína animal. Quando que isso é bom e positivo? Quando você tem pessoas que comem muito. Então, você tem atletas que têm perfil de grandes volumes de refeição e que não se sentem saciados facilmente. Né? Então, você pega caras de endurance, caras de futebol americano, de esportes mesmo desse sentido. Natação, o cara gasta muita caloria, né? Exatamente. Você consegue com que ele coma bastante, se satisfazendo, né? Só que com uma densidade calórica um pouco menor. Então aí a alimentação vegetariana é muito bem indicada. Legal. Hoje a gente sabe, do ponto de vista científico, que se a gente for falar de saúde, a alimentação vegetariana, ela tende a ser mais saudável do que a que contém proteína animal. Isso é um fato científico. O que não é fato científico é que qualquer alimentação vegetariana seja assim. Então você precisa, com a alimentação onívora, que você come carne, fonte de origem animal diversa, você vai ter menos risco de ter um desequilíbrio. Legal. Então, obrigatoriamente, se você quer ser vegetariano, você precisa ir num nutricionista que seja especialista nisso e que vai equilibrar principalmente as doses de proteína para você. Por quê? Porque proteína no nosso cérebro é o que, dá a nossa sensação de saciedade. 2, aumenta a produção de hormônio liberador de tireotrofina, que é a base do funcionamento da nossa tireoide. 3, algumas proteínas vegetais, como soja, são ricas em genisteína, que é uma proteína que ataca a tireoperoxidase,
A enzima que faz com que a gente tenha a possibilidade de produzir hormônios tiroidianos. Então não dá para ser tudo soja. E assim, do ponto de vista geral, né, isso não te exclui da necessidade de equilibrar a quantidade de carboidrato, que também é uma desvantagem da alimentação vegetariana. Você, para conseguir consumir determinada quantidade de proteína, quando a pessoa fala assim, porque a lentilha é rica em proteína, o grão de bico é rico em proteína. É verdade, mas ele é riquíssimo em carboidrato também. Exato. Então, para você acertar a proteína, você explode o carboidrato e fica tudo fora de controle. Por isso é necessário um nutricionista especialista em dieta vegetariana e que tenha conceitos de nutrição esportiva para ajudar. Não dá para fazer qualquer coisa. Sensacional. Muito bom. É aquilo. Enche muito sua cabeça? Não, sensacional, eu tenho certeza, eu amei e eu tenho certeza que todo mundo aí tá curtindo muito tudo isso. E eu acho que aquilo, resumindo um pouco disso, o extremismo faz mal. Tipo, se o cara que só come carne vermelha vai ter algum problema. O cara que só come proteína da soja vai ter algum problema. Sim, então, exatamente. O equilíbrio em tudo na vida é importante, principalmente na dieta. Então, saber levar e fazer um pouco de cada, né? Eu acho que é o melhor e o mais saudável para todo mundo. Sempre com muito cuidado, muito estudo e muita ajuda. A gente não faz nada sozinho na vida. Com certeza. Então é isso, obrigado. Passou do que eu programei com você, até peço desculpa, não sei como que tá a sua correria aí, seu tempo é muito valioso. Foi um prazerzão. Eu quero agradecer muito. Boa noite aí, bom descanso. Manda um abraço para toda a sua família aí, para as filhas, para a Rô. E tamo junto. Obrigado novamente. É um marco aqui pra gente. Muito legal. E é pro bem. Para compartilhar sua história, para deixar algo positivo. Espero que tenha mudado algo para você e para todo mundo que está acompanhando. Foi muito bom estar com você. Muito bom abrir meu coração para você nessa oportunidade. Fico feliz. Igualmente. Confio absolutamente em você e sei que você já é um cara de sucesso e vai construir algo muito bom em cima disso. Beijão, meu querido. Muito obrigado. Boa noite aí, valeu. E até mais.